Meu mano, você tem 8 anos de idade de novo e a luz da televisão ilumina o teu rosto. E na frente dos teus olhos, mano, pela primeira vez na sua vida, você vê um mundo tridimensional enorme, vivo, cheio de floresta, com montanhas, um campo gigantesco que não parece ter fim, com cavernas, palácios e uma cidade inteira com habitantes que andam e falam. Você tá jogando Zelda, Ocarina of Time. E a pergunta que passa pela tua cabeça enquanto tu joga essa bomba, mano, quando é que eu vou pra próxima dungeon? E também tem outra pergunta, mano, uma pergunta que a gente só fez depois de crescer, depois de ver entusiastas da tecnologia, depois de virar entusiastas de programação. Ou a gente só simplesmente ficou curioso demais. E a pergunta, mano, é como que essa parada foi programada em 1998? Como que um cartucho de plástico do tamanho da palma da minha mão conseguiu guardar um mundo tão gigantesco? Como que um processador mais fraco do que qualquer celular de R$200 que você compra do Noinha ali na rua? Como que um processador que chega a ser mais fraco do que qualquer celular de R$200 de hoje em dia conseguia rodar isso? Como que um processador conseguia renderizar florestas inteiras, com neblina, com árvore, com animação sem engasgar? Como o jogo sabia onde é que você tinha estado? Como o jogo sabia o que você tinha feito? Quais portas você tinha aberto? Quais inimigos você já tinha matado? Qual era a hora do dia dentro do jogo? Essas perguntas, mano, não tem respostas simples, mas tem respostas incríveis. E é exatamente isso que eu e você vamos desvendar hoje. A gente vai descobrir como que o Zelda Ocarina of Time foi programado, meu mano. Bem-vindo à programação de um dos jogos mais importantes da história. Não pelo que aparece na tela, mas sim o que foi produzido por trás dela. Nos circuitos, nos códigos, nas décadas de engenharia que foram focadas nesse jogo. No tempo de vida de programadores japoneses que focaram durante anos para pegar e programar esse jogo aqui da maneira mais otimizada possível dentro de um hardware que era cheio de limitações. Hoje a gente vai entrar na história de como o Zelda Ocarina of Time foi programado. Mas antes de entender como que o Zelda Ocarina foi programado, meu mano, tu precisa entender o hardware em que ele foi inserido. Você precisa entender a máquina em que ele rodava para você conseguir entender as limitações que os caras tiveram pra programar esse jogo. Porque sem entender as limitações, meu mano, tu não vai entender o que foi as soluções que os caras tiveram pra fazer isso aqui. O Nintendo 64, mano, foi lançado em 1996 no Japão e em 1997 no Brasil. O nome Nintendo 64, mano, refere-se diretamente aos 64 bits, que na época era algo, porra, super inovador. Todo mundo achava foda pra caralho, o ápice da tecnologia. E de certo ponto de vista, aquilo ali era bem inovador e era foda pra caramba, era o ápice sim. Mas o ponto de vista aqui é um pouco mais complicado. O coração do sistema era um processador MIPS 4300i, rodando a 93,75 MHz. Pra você ter ideia, mano, um celular simples de 2 a 4 GB tem cerca de 3 a 4 mil MHz. Ou seja, são 30 a 40 vezes mais rápido. E isso sem contar que os processadores modernos têm múltiplos núcleos, enquanto o do Nintendo 64 tinha apenas um. O Nintendo 64, mano, tinha 4 MB de memória. 4 MB. 4 MB, meu mano. Não 4 GB que nem esse teu celular aí. Então tenta entender, mano. Uma foto tirada em um celular básico hoje em dia que chega a ter mais de 4 MB é maior do que a memória de trabalho de um Nintendo 64 que rodou Zelda Ocarina of Time. Ou seja, uma foto tem mais memória do que toda a memória de trabalho de um console que foi foda pra caralho pra aquela época. Ah, e tem outro detalhe antes que eu esqueça, essa memória não era específica pra algum ponto importante do console, aquela memória era pra tudo. CPU, processador gráfico, som, tudo isso disputava esse pequeno espaço minúsculo de 4 MB desse console. Ah, Léo, mas e o cartucho? Como é que funcionava? Não tinha espaço? Tinha, pô. Meu irmão, o cartucho do Zelda Ocarina of Time tinha 32 MB de memória. Em comparação, um arquivo de instalação de qualquer jogo grande hoje em dia, mano, tem tipo gigabytes só no arquivo de instalação. Todas as músicas, todos os personagens, todas as dungeons, todos os diálogos, todos os efeitos especiais, tudo precisava caber em 32 MB, meu mano. Porém, mano, a gente tem outro detalhe que é bastante importante quando a gente for falar de memória do cartucho. Diferente de um CD-ROM, o driver de leitura do cartucho não tinha um leitor mecânico. Os dados eram acessados diretamente, mano, como se fosse a memória, tá ligado? Isso era rápido, porém, a velocidade de transferência desses dados que estavam no cartucho criava um gargalo, quando você precisava principalmente carregar coisas grandes, tipo um mundo novo, uma tela inteira nova. Agora, como um componente gráfico, o Reality Coprocessor, ou RCP, mano, esse processador era dividido em duas partes. O RSP, que processava a geometria e o som, e o RDP, que fazia a rasterização, ou seja, transformava polígonos em pixels. E essa divisão, mano, era muito engenhosa, porém trazia muitas limitações para aquele hardware. A RCP, mano, podia processar por volta de 150 mil polígonos por segundo.
acontecendo? Parece muito, né? Cara, um jogo moderno pode processar dezenas de milhares de polígonos por frame. E um frame, mano, é um 30º de segundo. Então sim, respondendo a tua pergunta lá do começo, se parece muito? Mano, não parece muito não. 150 mil era bem limitado. Mas beleza, agora tu já entendeu um pouquinho do campo de batalha, um pouquinho desse Nintendo 64, desse hardware que a gente tinha antigamente. Agora sim a gente vai entender o que os programadores realmente fizeram nele. O que os programadores realmente programaram pra esse jogo. Mano, toda obra de produção, de engenharia de software começa com uma estrutura, com uma base. Uma fundação, podemos dizer. E no mundo dos jogos, mano, essa fundação se chama Engine, que é basicamente o motor do jogo. A engine do Ocarina of Time, mano, não tem um nome específico, tipo Unity ou Unreal. Os programadores da Nintendo raramente falavam sobre as suas ferramentas a público, suas ferramentas internas. Eles não iam entregar a paçoca naquela época, né, mano? Só que décadas de engenharia reversa, vazamentos de códigos e análises de programadores, mano, conseguiram desvendar o que tinha por baixo do capô do Ocarina of Time. E a galera, por meio de engenharia reversa, conseguiu recriar esse jogo e descobrir como é que ele foi feito e como é que ele foi programado. A engine, mano, foi desenvolvida internamente pela Nintendo EAD, a divisão de entretenimento e desenvolvimento da empresa, da Nintendo. E essa divisão, mano, foi construída especificamente pro Nintendo 64, tendo foco total nesse hardware. Só que aqui vem uma coisa muito fascinante, mano. O Ocarina of Time não foi o primeiro jogo 3D da Nintendo. O Mario 64 veio antes, no ano de 1996. E, inclusive, mano, saiu um vídeo do Mario 64, se tu quiser ver, tá bem da hora, tá bem trabalhadinho, ó, bem maneiro, mas termina de ver esse vídeo aqui antes. E, mano, a equipe do Mario 64 trabalhavam relativamente separadas da equipe do Ocarina of Time, porém elas queriam o mesmo objetivo. E isso aqui vai ser muito importante quando a gente for falar da filosofia que tem por trás de cada jogo, porque, pô, tu deve pensar, como os dois programadores eram das mesmas empresas, os dois eram da Nintendo, tanto o Mario quanto o Ocarina of Times, eles deviam trabalhar junto, mas não, mano, não era assim que funcionava. Os jogos tinham filosofias totalmente diferentes. Mas então, como que o Ocarina of Times funcionava no seu nível mais fundamental? Meu mano, pensa na engine como se fosse um conjunto de sistemas que conversam entre si. Tem um sistema de renderização que cuida de desenhar tudo que tem na tua tela. Tem um sistema de física que cuida especificamente de como que o Link se move, de como é que o Link cai, de como é que o Link colide contra as paredes dentro do jogo. Tem um sistema de áudio que controla principalmente as músicas e os sons que tem no jogo. Tem um sistema de IA que comanda diretamente os inimigos dentro do Zelda. Tem um sistema de eventos que determina quando você pega e vai fazer qualquer ação dentro do jogo. Tem um sistema de câmera, tem um sistema de scripts e também tem um sistema de memória. E todos esses sistemas precisam rodar ao mesmo tempo. Todos esses sistemas precisam rodar a 30 frames por segundo, dentro daqueles 4 megabytes de memória RAM super limitadíssimos. E agora vem a pergunta de 1 milhão de rúpias. Por que esses filha da puta conseguiram fazer isso? E a resposta tem vários nomes, meu mano. Streaming, compressão, otimização, truques, restrições inteligentes e uma quantidade absurda de trabalho manual feito por aqueles japoneses que são viciados em trabalhar. Uma quantidade de trabalho manual, mano, feito por programadores que entendiam o hardware do Nintendo 64 como outras pessoas nunca jamais vão entender, porque é um hardware muito antigo. E agora, eu e você vamos mergulhar em cada um desses sistemas. Eu e você vamos mergulhar em cada ponto do Ocarina of Time. Vamos falar sobre o problema de construir mundos gigantes em um hardware super limitado. Mano, imagina que você precisa fazer uma maquete de uma cidade inteira, de uma cidade muito grande. Só que você só tem uma mesa pequena pra trabalhar e você precisa fazer uma maquete gigantona. O que é que tu faz? Você constrói a maquete em partes, mano. Você constrói um pedacinho de cada vez daquela cidade. Você faz uma parte em cima da mesa, examina, depois tu vai lá e tira essa parte, coloca outra. A mesa nunca vai ter uma cidade inteira em cima dela, porém sempre vai ter uma parte nova, uma parte importante. E é exatamente assim que o Ocarina of Time gerenciava o seu mundo. O jogo utiliza um sistema de áreas separadas, cada uma carregada individualmente. Quando você atravessa uma porta, passa por um tubo, passa por uma passagem estreita, o que parece ser algo que é da história daquele jogo, o que parece ser algo da narrativa do jogo, mano, na verdade é carregamento disfarçado. O jogo silenciosamente tá descarregando a área anterior e tá carregando a área nova. Só que a Nintendo, mano, ela faz algo que é muito mais sofisticado do que só fazer telas de carregamento. A Nintendo esconde o loading de maneira brilhante, meu mano. Pensa num corredor estreito que conecta Kokiri Forest a Hyrule Field. Você entra em um caminho apertado, com árvores de cada lado. Você anda por alguns segundos e de repente Hyrule Field chega, mano. Hyrule Field se abre em um caminho épico. Parece cinematográfico, certo? Uma escolha artística, talvez, algo que seja pra ser muito bonito e muito dentro daquele tema. Sim, é claro que é artístico, é muito bonito, mas também é engenharia. Enquanto tu andava por aquele corredor estreito, o jogo carregava o Hyrule Field. O corredor estreito serve especificamente para deixar o jogador caminhando em uma linha reta, para forçar o jogador a se mover linearmente enquanto carrega o novo mapa dentro do jogo. Enquanto aquele streaming acontece, a câmera fechada impede que você veja a área nova antes mesmo de ser carregada. E quando você finalmente emerge, e quando você finalmente sai daquele corredor estreito,
estreito, bum, aquele mundo novo aparece. É o equivalente a um corredor de uma entrada de teatro. Tu não vê o palco quando tá entrando, você só vê o palco realmente quando aquela cortina se abre. E é exatamente essa a lógica de programação dos caras. Eles não querem que você veja o hardware trabalhando, o sistema trabalhando pra carregar aquele mundo novo. Eles só querem que você veja o resultado final. Eles não querem te tirar da imersão do jogo. E esse truque se repete por todo o jogo, meu mano. Não só nessa área. O tubo de ar nas horas do mine, a entrada de Kakariko Village, a entrada pra Desert Colossus. Cada transição que parece fluida, que parece perfeita pra aquele cenário de jogo, pra aquele entretenimento que tá sendo na tua tela. Cada transição que parece fazer parte da história do jogo, mano. É o jogo simplesmente te enganando pra carregar da melhor maneira possível, sem que você perceba e sem que o jogo engasgue. Porém, Hyrule Field tem um problema. Hyrule Field, mano, não tem corredores. É simplesmente um mundo imenso que aparece na tua frente. Não tem transições. Você simplesmente corre e aquele mundo fica na sua frente. É imenso. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Hyrule Field, mano, que é o coração do Ocarina of Time. Hyrule Field, mano, é simplesmente o coração do jogo. É o espaço aberto onde é que conecta todas as regiões do jogo. É o lugar onde é que você sai de manhã com o sol brilhando no céu e volta à noite, mano, com as estrelas iluminando aquela escuridão. É onde o Epona galopa. É onde você enfrenta inimigos aleatórios dentro do jogo. É onde a Hyrule parece estar viva em volta de você enquanto você joga aquele jogo. Mas também, mano, é tecnicamente um dos problemas mais difíceis que os desenvolvedores da Nintendo já enfrentaram na história. Porque assim, como é que você renderiza um mundo imenso com só 4 MB de memória RAM? A resposta, mano, começa com uma palavra: LOD. Level of Detail. Ou pros mais íntimos, nível de detalhe. Olha só, mano, imagina que você tá olhando pra uma montanha que tá muito longe. Tu não consegue ver a pedra, tu não consegue ver cada arbusto, cada detalhe da superfície. A sua visão vê aquilo ali de uma maneira meio geral. Você só vê a silhueta da montanha e você olha pra aquilo lá e fala: porra, aquilo ali é uma montanha. Ou seja, você não vê aquela montanha com detalhes, você vê algo aproximado, você vê aquele negócio como uma forma geral. Você só consegue ver os detalhes quando você tá muito perto. E os programadores, basicamente, mano, fizeram isso aí dentro do Nintendo 64. Você só consegue ver o que tá próximo com detalhe. Você não vê o que tá longe com detalhe. Por quê? Porque você não precisa ver o que tá longe com detalhe, pô. Os objetos que estão longe são renderizados com menos polígonos, com menos texturas e menos detalhes. E na medida que você vai chegando perto, aquelas versões que eram feias vão sendo trocadas por versões mais detalhadas. E esse processo é dinâmico e contínuo. Por exemplo, você tá vendo uma pedra que tá muito longe. À medida que você tá a 500 metros dela, ela tá com tipo 30 polígonos. E na medida que você se aproxima a 250 metros, ela já aumentou, ela tá com 60. A 100 metros, ela já tá com 100. E quando você tá do ladinho dela, mano, quando você tá a 2 metros dela, ela já tá com 300 polígonos. É basicamente assim que o LOD funciona. Só que com várias estruturas, com vários objetos. Mas tem um problema, mano. Como é que a gente faz isso aqui sem que o jogador perceba essa troca? Sem que o jogador perceba aquele pop-in aparecendo na tela? Tipo, do nada aquela pedra ficou feia, que era feia, foi de feia pra bonita. Então você não podia simplesmente, de repente, pegar e falar: não, eu vou trocar essa versão de baixa qualidade por uma versão de alta qualidade. Não tinha como fazer isso. Isso aí se chama pop-in. É quando o objeto simplesmente aparece mais bonito na tua frente. Mas qual que foi a solução da Nintendo? Como é que eles resolveram esse BO? A solução da Nintendo, mano, foi a névoa. A famosa névoa do Nintendo 64. Aquela neblina azulada que cobre o horizonte de Hyrule Field, mano, não é só algo estético. Aquilo lá tá pra fazer algo técnico também. Ela é uma cortina técnica. Aquela neblina, mano, gradualmente ela vai escondendo os objetos e na medida que você vai se aproximando, aquela neblina tenta cobertar o máximo possível aquela troca de versão detalhada. Então você não vê essa troca acontecer. Por quê? Porque ela tá escondida pela névoa. É um truque mágico, né, mano? Porque você se distrai com aquele horizonte nebuloso e você nem acaba prestando atenção se vai acontecer alguma coisa com aquele objeto. Um horizonte nebuloso e evocativo e misterioso, porra, tu olha pra aquilo lá e fica: que foda isso aqui, que gráfico maneiro. E tu nem imaginava, enquanto jogava o Ocarina of Time, que por trás disso, o jogo ele tava simplesmente trocando as skins das pedras, o jogo tava trocando textura, tava trocando nível de detalhe. Tu nem imaginava que o jogo tava simplesmente fazendo o gerenciamento de memória mais mágico possível do Nintendo 64. E tu acha que essa neblina, mano, só resolveu esse BO? Tu tá errado, meu mano. Essa neblina também resolveu a questão de renderização efetiva. Mas como é que ela fazia essa questão de renderização efetiva? Como é que ela limitava isso? Quando a névoa tá presente, você não consegue ver muito longe. O que significa? Significa que o jogo não vai precisar renderizar aquele horizonte que tá muito longe, ou seja, a névoa tá cobrindo, você não precisa ver. Se você não precisa ver, a gente só precisa renderizar o que tá nesse grau de distância da névoa. É pequeno e cabe no orçamento de memória RAM limitadíssimo que o Nintendo 64 tinha. Mas Hyrule Field, mano, é uma construção perfeita de otimização. A geometria de Hyrule Field, mano, é perfeita. Nos dias de hoje, a gente chama de obra de engenharia cuidadosa. Mas por que é tão foda assim? Aquele campo de Hyrule Field, mano, não é uma
malha simples, não é simplesmente um gráfico que tá por cima de um monte de pedra e já era, tá bom? Ele foi esculpido, mano, manualmente pelos artistas e pelos programadores, pra criar a ilusão de extensão com o mínimo de polígonos possível. Curvas suaves em terrenos que tinham baixo custo computacional. Divisórias naturais, mano, como muros, árvores, mudanças de altura, que naturalmente quebram a linha de visão do jogador e impedem que ele veja alguma área que ainda não esteja renderizada pelo hardware. E em que resultado que a gente chega a isso, mano? Cada árvore que você vê em Hyrule Field, mano, ela foi colocada lá deliberadamente. Ou seja, ela não tá lá só por razões artísticas. Ela tá lá porque ela bloqueia a visão de algo mais além. Algo que o hardware poderia renderizar e ocupar um espaço precioso na memória. Cada rocha, cada elevação de terreno, cada curva sob o rio, tudo isso, mano, serve tanto a propósitos visuais e artísticos, como propósitos técnicos e de otimização. E tem mais, mano, Hyrule Field é dividida em setores internamente. Mesmo que você não perceba as transições de um setor pro outro, mesmo que você não perceba quando esses setores trocam. O jogo basicamente faz o quê? Ele monitora onde é que você tá e carrega os objetos que são importantes para aquela seção. Pra aquela seção onde é que você está, no caso. E na medida que você caminha, mano, setores que você foi deixando para trás são sutilmente descarregados e setores onde é que você vai passar, onde é que você está sendo monitorado, vão sendo carregados. É um streaming contínuo, invisível, acontecendo enquanto você joga aquele jogo, acontecendo sem que você perceba que tá acontecendo. Mas como é que esse jogo gerenciava a memória dele? Já que o hardware tinha uma memória extremamente limitada para pegar e processar em RAM. Mano, o Ocarina of Time gerenciava sua memória separadamente, com pedaços chamados chunks. A memória do Nintendo 64 era realocada em blocos específicos. E eles eram alocados e realocados dinamicamente conforme a necessidade do jogo, conforme a necessidade da história do game. Mas diferente de um processador moderno, né, diferente de um hardware moderno que faz isso aí automaticamente, os programadores do Nintendo 64, mano, precisaram fazer isso aqui manualmente. Eles decidiam explicitamente o que carregar, quando carregar e o que deve ser descartado. Pensa na memória RAM do Nintendo 64, mano, como se fosse uns dormitórios. Só que esse dormitório tem 4 quartos. E cada quarto é bem pequenininho. Porém, você pode arrumar os móveis dentro daquele quarto toda vez que você for usar ele. Então, se tu sabe que o quarto é pequeno e tu sabe que tu pode arrumar as coisas dele, qual que é o truque? O truque é pegar e se organizar com antecedência. Tipo, tu sabe que tu não pode botar 3 camas naquele quarto. Tu sabe que o teu limite é uma cama e uma mesa. Então tu sabe que você vai ter que sempre mexer em uma cama e uma mesa. Mas tu pode mexer naquela cama e naquela mesa da maneira que você quiser. Então você tendo noção que tu pode colocar uma cama e uma mesa naquele quarto, você tem noção que não pode colocar mais coisas naquele quarto, senão vai desperdiçar espaço, já que é um quarto pequeno. E os programadores de Ocarina of Time, mano, mapearam cuidadosamente, minuciosamente quais modelos que eles iam utilizar na memória RAM simultaneamente. Quais recursos que eram verdadeiramente necessários serem usados tudo na mesma tela. Tipo música, modelos de personagens, dados do mapa, código de engine, tudo isso, mano, tinha sua fatia calculada dentro daquele hardware. Tudo isso tinha sua pequena fatia de memória que ia ser utilizada na tela. E aqui tá uma curiosidade muito legal sobre a programação do Ocarina of Time. O espaço de memória RAM era tão escasso que a maioria dos bugs dentro desse jogo, mano, são direcionados diretamente ao gerenciamento de memória RAM. Quando a memória era sobrescrita de maneira incorreta, mano, começava a dar bug no jogo. E os speedruns modernos, eles atacam literalmente nesse ponto aí. Eles encontram maneiras de corromper aquela memória RAM estrategicamente pra pegar e avançar muito mais rápido no jogo. E assim conseguir feitos impossíveis dentro do speedrun. E cara, uma das técnicas mais sofisticadas era a compressão de dados no cartucho. Os dados eram armazenados, comprimidos e descomprimidos em tempo real dentro do jogo. E o algoritmo de compressão, mano, ele era tão simples e tão eficiente, e ele era eficiente o suficiente pra pegar e diminuir o tamanho do gargalo quando fosse carregar os assets do jogo. Texturas em específico, mano, eram comprimidas o máximo possível, de maneira mais agressiva possível. O Nintendo 64 utilizava um sistema de textura que tinha aquela paleta limitada para as cores, ou seja, nunca ia ter uma cor que o Nintendo não ia conseguir renderizar. Só que os programadores e artistas do Nintendo 64, mano, eles aprenderam que se eles pegassem e utilizassem as cores que eram disponíveis dentro do console e fossem utilizando elas de maneira misturando e fossem fazendo ela com repetições de padrão, misturas e cores, o negócio ficava bonito, ficava legal e ficava em alta resolução dentro do jogo. Mas e aí, como é que funcionava as dungeons dentro dos Ocarina of Time? Cara, se Hyrule é um problema em questão de mundo aberto, as dungeons são um problema em questão de mundo fechado dentro desse jogo.
Boa noite, senhores. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Então, mano, esse vídeo aqui vai ter parte 2. Caso os senhores deixarem muito like e se inscrevam no canal, por gentileza. A gente chegou à marca de 10 mil inscritos esses tempos. Então, ó, muito obrigado. Agradeço pra caralho. Fico muito feliz com essa marca. E eu gostaria também de agradecer pelo engajamento nos últimos vídeos, mano. Porra, fico grato pra caramba. Então, parte 2. Deixa o like, comenta pra querer parte 2 no vídeo. E, rapaziada, valeu, é nóis. Um beijo do Mago e valeu!